As Akuma no Mi são frutas especiais que dão poderes sobrenaturais, sendo ditas serem as encarnações vivas do diabo. Você quer saber qual a origem das Akuma no Mi, de onde elas vieram e qual a sua relação com as árvores de Adão e Eva? Então fica aqui comigo, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Em One Piece, as Akuma no Mi são um dos seus maiores mistérios, suas origens, como elas foram criadas e de onde elas vieram. Neste vídeo eu vou responder todas essas perguntas, mas antes eu peço que você deixe o seu like no vídeo, porque o seu like me ajuda muito, e assim também eu vou saber que vocês gostaram e trago mais vídeos assim para vocês. Mas agora então, vamos para as origens das Akuma no Mi. Então, para tentarmos descobrir a origem das Akuma no Mi, temos que entender primeiro alguns aspectos sobre elas. No capítulo 1044, ficamos sabendo que as Akuma no Mi Zoan possuem algum tipo de vontade própria, algum tipo de inteligência. Isso abriu muitas possibilidades para entendermos os mistérios em volta das Akuma no Mi. Já agora no SBS 48, o Oda até confirmou que o complexo mecanismo por trás de todas essas frutas vai ser explicado por um certo professor. E o professor mais lógico para isso não é outro senão o Dr. Vegapunk. O Dr. Vegapunk é a pessoa que mais tem conhecimento sobre as Akuma no Mi. Ele já estudou elas ao máximo e até mesmo conseguiu replicar uma, criando uma Akuma no Mi artificial com os mesmos poderes que a original. Bom, essa afirmação do Oda foi há vários anos atrás, mas e se eu te falar que no meio de todo esse processo de tentar recriar as frutas, o Vegapunk já nos revelou tudo? E sim, isso tem muita chance de já ter acontecido através da sua própria tentativa de recriar as Akuma no Mi, que mais tarde foi considerada um fracasso. Eu estou falando da réplica da fruta do Kaido que o Momonosuke comeu. Uma coisa que deixou muitos em dúvida foi o fato da fruta do Momonosuke ter sido considerada um fracasso. Ela é uma réplica idêntica do Kaido. Ela possui as mesmas habilidades. Então, como exatamente essa fruta foi uma falha? E a resposta para isso nos foi dada no capítulo 1044, quando os 5 anciões revelaram que as frutas Zoans possuem uma vontade própria. Podemos ligar essa vontade da fruta com o que o Shanks disse ao Bug. Ele disse que as Akuma no Mi são encarnações dos espíritos dos diabos do mar. Essa afirmação do Shanks foi vista como um mito até agora, mas com a confirmação de que as frutas possuem uma vontade, isso tem uma chance muito maior de ser real. O Dr. Vegapunk estava tentando replicar a fruta do Kaido, mas durante seu processo ele entendeu que era impossível. Isso porque, embora ele fosse capaz de replicar o aspecto genético que a fruta dá, ele não foi capaz de replicar a vontade da fruta, a sua inteligência, o seu espírito. No momento em que o Vegapunk completou sua criação, ele sabia que faltava o núcleo essencial, o espírito da fruta. Com uma Akuma no Mi natural, quando o usuário a come, eles instintivamente são capazes de usar seus poderes. Um exemplo é o Kaku, que foi capaz de se transformar em uma girafa e usar todos os tipos de movimentos, até mesmo voltando a ser um humano, sem nenhum problema. Da mesma forma com o Luffy, ele instantaneamente foi capaz de se esticar como borracha. Foi algo natural para eles. Levando isso em consideração, o Kaido também no momento em que ele comeu sua fruta, ele foi capaz de se transformar em um dragão e de voltar a ser um humano sem nenhum problema. Isso porque suas frutas já vieram com algum tipo de essência, guiando eles instintivamente. Já agora, com a fruta artificial do Momonosuke, mesmo sendo uma réplica de uma Zoan, quando ele comeu, ele não tinha nenhum controle ou ideia de como se transformar em um dragão, ou até mesmo de como voltar novamente para a sua forma humana. Mesmo depois de já ter conseguido se transformar completamente, o Momonosuke ainda teve problemas em controlar suas nuvens de chamas, além de que ele só conseguiu se transformar em um dragão completo por causa da sua transformação genética em um adulto feita pela Shinobu.
Então esta foi a falha. O Vegapunk não replicou a vontade, o espírito da fruta. Ele focou apenas no seu material genético. O Kaido, quando comeu sua fruta original, ganhou todos seus poderes instintivamente, enquanto Momonosuke teve que fazer isso por sua própria experiência e esforço sozinho. Outro ponto que mostra que realmente existe algum tipo de espírito nas Akuma no Mi é o fato de que com apenas uma mordida a pessoa já ganha os poderes da fruta, e quando ela perde a sua vida, a Akuma no Mi reencarna em uma fruta próxima. Isso porque o espírito da fruta passa para quem mordeu a fruta e só o deixa depois da sua morte, reencarnando mais uma vez. Bom, com isso tivemos o primeiro componente necessário para criar uma Akuma no Mi, o espírito. Agora, para descobrirmos os outros, temos que analisar a próxima fruta artificial criada, as Smiles. As Smiles são Akuma no Mi artificiais que foram criadas usando uma substância chamada SAD. Essa substância foi criada através da pesquisa do Vegapunk sobre o fator linhagem e em seguida foi colocada em prática pelo Caesar Clown. Porém, mais uma vez, essas frutas foram falhas. Apenas 10% delas realmente davam alguns poderes, e mesmo as que davam alguns poderes eram habilidades limitadas, e o usuário ainda ficava preso em uma forma híbrida permanente. Então, de novo, eles fracassaram em criar uma fruta artificial, faltando o mesmo componente da anterior, o espírito. Mas a parte interessante sobre as frutas Smile é o seu processo de produção, que consiste em árvores frutíferas normais que recebem iluminação de girassóis luminescentes ao invés da luz do sol como fonte de nutrientes, e elas são irrigadas pela substância SAD, assim modificando as frutas normais das árvores e transformando elas em Akuma no Mi artificiais Smiles. Com a produção das Smiles, podemos supor que assim como elas crescem em árvores, as Akuma no Mi originais também vieram de alguma árvore. Como Oda mesmo disse no one shot de One Piece Romance Dawn, lá ele diz que as Akuma no Mi crescem em uma árvore. Então, se realmente todas as Akuma no Mi vieram de alguma árvore, de qual árvore que elas poderiam ter vindo? E essas são as árvores Adão e Eva. O Frank nos falou sobre a árvore de Adão, que dizem produzir a madeira mais forte de todo o mundo. Tão forte que, na verdade, há muito tempo uma batalha sem fim assolou uma ilha. As pessoas perderam suas vidas, a ilha foi destruída por balas e deixada em ruínas. Mas as pessoas continuaram reconstruindo uma nação perto de uma árvore gigante que sobreviveu de todas essas batalhas devastadoras, e essa árvore foi chamada de Adão. Já agora, a árvore Eva nos foi apresentado por Netuno, quando a Nami lhe perguntou como a Ilha dos Homens Peixes recebe ar e luz. Ele nos disse que as raízes da árvore de Eva se estendem por 10.000 metros abaixo do mar. O Usopp até menciona como estas duas árvores podem estar relacionadas. Sabemos que as Smile requerem duas coisas para serem produzidas: a luz do sol dos girassóis e o SAD. E o principal recurso que a árvore Eva fornece à Ilha dos Homens Peixes é a luz do sol, assim como os girassóis. Na vida real, para uma fruta ser produzida, você precisa da parte masculina de uma planta, chamada estame, para produzir pólen, que atinge a parte feminina de uma planta chamada pistilo, polinizando ela e assim fazendo nascer o fruto. De forma semelhante em One Piece, você precisa do Adão para polinizar a árvore Eva, para assim produzir as Akuma no Mi, as frutas do diabo. Uma coisa interessante é que isso faz referência a Adão e Eva no Jardim do Éden, que comeram a fruta proibida da árvore do conhecimento, e o fato de que foi o próprio diabo que influenciou Eva a comer a fruta, e o nome das frutas serem literalmente frutas do diabo, me faz acreditar mais ainda nessa ideia. Agora você pode estar pensando, qual era então a substância original no lugar do SAD? Se o girassol luminescente foi Eva e a árvore pai foi Adão, então o que foi usado para produzir as verdadeiras frutas do diabo? E a resposta é simples: ao invés do SAD,
foi usado o espírito. Já vimos várias vezes que a alma e o espírito são algo que realmente existe em One Piece. A ideia de compartilhar a essência de sua vida com outros objetos não é nova. Temos que lembrar do arco de Skypiea, onde os Shandias disseram que a alma dos seus antepassados residia nas árvores. É claro, eles tinham crenças que descobrimos não serem verdadeiras, mas existe a chance de que eles soubessem a verdade até um certo ponto, já que com o buraco na história do século perdido, isso pode ter influenciado e distorcido suas crenças. E também não podemos esquecer que eles foram os primeiros que mencionaram o Deus do Sol, que mais tarde mostrou realmente existir. Então a crença deles de que a alma possa habitar um objeto ou algo como uma árvore e até mesmo uma fruta possa ser verdade. Além disso, já vimos vários outros tipos de espíritos em One Piece, como os Klabauterman, por exemplo, onde quando um navio é bem cuidado, ele se manifesta em uma forma de vida parecido com um pequeno marinheiro. Também vimos que as espadas especiais Meito possuem personalidades únicas e uma vontade própria, onde elas escolhem quem a empunha. Então existem vários tipos de espíritos em One Piece, e eles podem se manifestar de várias formas. No caso das Akuma no Mi, elas são imbuídas carregando certas propriedades. As Paramécias carregam propriedades de objetos, efeitos ou coisas. E por serem inanimadas por natureza, elas não possuem uma vontade forte. Portanto, quando elas são despertadas, o usuário com sua própria vontade pode controlar o efeito de sua fruta fora de seus corpos. Quando se trata das logias, elas são elementos naturais, por isso sua vontade são os instintos naturais. Já agora as Zoans possuem origens de seres vivos, onde a vontade dessas frutas são mais inteligentes e já possuem uma certa consciência. Isso é visto quando uma pessoa a come e começa a desenvolver aspectos selvagens, dependendo da fruta, ou até mesmo quando uma arma ou um objeto a come, ganhando a consciência do ser da fruta. Além disso, quando um usuário desperta seus poderes, eles são capazes de realmente incorporar o efeito completo da personalidade da criatura que a fruta carrega, se tornando uma besta completa. Então as Akuma no Mi vieram das árvores Adão e Eva, onde Adão polinizou Eva, e assim nasceram as frutas. Essas frutas então foram imbuídas com algum tipo de espírito que ficaram conhecidos como demônios. Uma ideia bem interessante que eu tenho é que esses possam ser os espíritos dos primeiros do clã G, já que eles foram considerados inimigos dos deuses, o que se encaixa perfeitamente com demônios. Além também de que o D pode significar isso, demônios, que em inglês é demon. E assim foram criadas as Akuma no Mi que vemos hoje no mundo de One Piece. E bom galera, comenta aqui o que você achou dessa teoria sobre as Akuma no Mi terem vindo das árvores Adão e Eva. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal a crescer. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito todo vídeo novo que sair, você vai ser um dos primeiros a receber. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui comigo e até a próxima!